Oi, gente, Diocele do Ciência Simplesmente, e a aula de hoje é soluções. Ué, professora, mas você não me ensina ciências? Gente, ensino ciências, mas só que para a gente aprender o assunto transporte celular, é preciso que a gente tenha uma boa noção de 3 tipos de soluções, e é isso que nós vamos estudar aqui hoje. Solução hipertônica, isotônica e hipotônica. Então, por isso que nós vamos primeiro entender o que é uma solução, afinal de contas. Olha, solução é uma dispersão onde as moléculas que estão ali dispersas, ela tem tamanhos menor do que 1 nanômetro, tá? Gente, isso é um conceito de química. Mas, como a gente quer o conceito de soluções para poder a gente entender transporte celular, que é um assunto de biologia do 9º ano, essa aula é para o 9º ano. Solução é um conjunto, é um sistema onde a gente vai ter um soluto e solvente. Soluto é a substância que será dissolvida e solvente é a substância que irá dissolver aquela outra, ok? Ficou claro? Vou dar um exemplo aqui que eu tenho. Olha, eu tenho aqui, água, tá? Água e o nosso famoso cloreto de sódio, nosso salzinho de cozinha. Aqui, neste caso, o soluto é o sal de cozinha e o solvente, a água. Agora, vamos entender, já entenderam o que é uma solução. Conjunto que vai ter soluto e solvente. Soluto é a substância que será dissolvida e solvente é a que vai dissolver. Lembrando que a água, nossa querida água, ela é chamada de solvente universal. Por quê? Porque ela consegue dissolver a maioria dos solutos. Beleza? Pois tá. Agora vamos aqui para um conceito. Olha, eu disse a vocês que nós temos que sair daqui sabendo muito bem esses 3 tipos de soluções. Quando é que uma solução em comparação com a outra? Porque aqui a gente vai comparar as soluções e a gente vai precisar muito disso. Então, quando a gente compara as soluções, elas podem ser isotônicas ou hipertônicas ou hipotônicas. Ok? Então, vamos ver cada uma dessas soluções, essa comparação. Olha, é o seguinte, quando eu pego 2 substâncias e comparo essas substâncias, preste atenção à palavra isotônica, tônica de tonicidade e iso de igual, então tonicidade iguais. É como se fosse concentrações iguais, ok? Isotônica, concentrações iguais, você vai lembrar da palavrinha iso, que é igual, e tônica de tonicidade. Beleza, então vamos fazer isso na prática. Olha só, se eu tenho aqui, esse copo com água, tem a mesma quantidade de solvente desse copo B. O copo A e B estão com a mesma quantidade de solvente. Então, se eu pego uma colher do nosso cloreto de sódio, nosso sal, ponho aqui, tá? Digamos que eu tenha pego exatamente a mesma quantidade aqui nessa outra colher e coloco no copo B, tá? A gente homogeneiza isso, homogeneiza e homogeneiza aqui essa outra também. Então, acabamos de criar 2 soluções isotônicas, ou seja, a mesma quantidade de soluto por volume de água aqui é igual à mesma quantidade de soluto, por volume de água nesse outro copo. Entenderam o que é uma solução isotônica? Mesma tonicidade. Então, a quantidade de partículas sólidas aqui é igual a aqui. E a quantidade de solvente aqui é igual aqui. Então, solvente iguais e a mesma quantidade de solutos também iguais. Isso é
uma solução isotônica. Pois bem, quando a gente vai para outra palavrinha, preste atenção à palavra que você já vai ter meio caminho andado aí no conceito. Olha, se eu digo hipertônica, hiper, grande, tônica de tonicidade, então ela vai ter uma concentração alta, grande, alta, ok? Lembre-se que quando você vai no supermercado, ele é menor do que um hipermercado, ok? Então, hiper é maior. Então, você vai para cá. Estão iguais, não estão? Se eu pegar mais uma colher, tá? A mesma quantidade de cloreto de sódio do nosso sal e coloco no copo A, queridos, eu pergunto, qual será a substância hipertônica aqui dessas duas? Você já é capaz de responder e acertou, né? Claro que é a A. Ela está com uma tonicidade muito maior do que a do copo B, porque aqui tem 2 colheres de sal e aqui tem apenas uma no mesmo volume de água, ou seja, de solvente. Ok? E agora vamos para o nosso último conceito. Preste atenção à palavra hipotônica, ok? Então, ó, se eu tenho hipo, é baixa, abaixo, baixa tonicidade. Então, baixa tonicidade. Então, eu pergunto, qual dessas nossas duas soluções seria a solução hipotônica? Justo! A solução B, porque ela está baixa tonicidade em relação a esta outra solução. Então, esta B seria a hipotônica. Não fica fácil, gente, dessa forma? Eu espero que vocês tenham compreendido o que é uma solução isotônica, hipertônica e hipotônica, tá certo? Muito direitinho, mas se ficar alguma dúvida, fala nos comentários que eu tiro essa dúvida com o maior prazer. Então é isso, muita luz na vida de vocês. Tchau, tchau e até a próxima aula. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.